Olá, Sueli, Carlos, bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Tudo tudo bem, bem? sim. Sejam muito bem-vindos, né, ao nosso atendimento online. Infelizmente, não podemos estar presencial por conta de tudo isso que está acontecendo, mas agora esperamos, né, que nos próximos encontros, nas nossas próximas sessões, nós possamos nos encontrar presencial lá na clínica, né? Sim, Ah, tudo bem, doutora, a gente entende. Legal. Sejam muito bem-vindos, então, ao nosso atendimento. Eu sou a psicóloga Yolanda, que vou acompanhar o processo de vocês, o processo juntamente com a Mayra Valentina, né? E para eu poder conhecer um pouquinho mais sobre o caso, sobre o que está acontecendo, vai ser realizado algumas entrevistas com vocês e com a Mayra também, certo? Certo. Mas a Mayra Valentina também vai ser entrevistada, doutora? Sim, é importante eu entrevistar ela para saber como que ela se sente, né? Como que ela pensa sobre toda essa situação que está acontecendo. por mim tudo bem. Não Ah, vejo ok. problema nenhum. Bom, Certo. Neste encontro, então, de hoje, eu farei algumas perguntas, né, para vocês, e para saber um pouquinho mais sobre a rotina da Mayra, e eu vou pedir que nós possamos manter o foco em falar da Mayra, né, para a gente poder saber um pouco mais sobre o que pode estar acontecendo. No contato que vocês fizeram com a secretária, a Mayra está sendo encaminhada pela escola, né? E aí eu gostaria que vocês me contassem um pouquinho sobre isso. Então, doutora Yolanda, nós estamos preocupados com nossa filha, né? Porque ela tem tido alguns comportamentos estranhos, tá fazendo xixi na cama, anda muito ansiosa, assim, do nada ela começa a chorar. É, então, assim, como a gente está em processo de divórcio, e para complicar um pouco mais, o Carlos entrou com um processo de guarda da Mayra. peraí. Eu achei que estivéssemos aqui por causa da nossa filha. Não por causa da. Não para poder falar do nosso divórcio ou da guarda. E sim devido à carta de encaminhamento da escola. Mas ela piorou, Carlos, depois que você entrou com o processo de guarda. Você não percebe que ela não quer morar com você? Quando você morava com a gente, você nem dava atenção pra gente. Acontece que quando ela está comigo, nós nos divertimos bastante. Eu faço de tudo para ela poder ficar bem. Você trabalha fora e também não é exemplo de mãe presente. Eu sempre Bom, falei que você deveria ficar em casa e não trabalhar fora. eu vou pedir para que a gente mantenha o foco, né, em falarmos da Mayra, para que a gente possa entender um pouquinho sobre o que está acontecendo, certo? Tudo bem, doutora. Vocês conversaram com Tá a bom, doutora, professora, desculpa. tudo bem. A professora relatou há quanto tempo a Mayra vem apresentando esses comportamentos? Nós conversamos sim. Ela nos disse que ela percebeu uma mudança grande no comportamento da Mayra, mas ela não relatou há quanto tempo que começou. Então, doutora, a professora disse, né, quando nós fomos conversar lá com ela disse que a Mayra realmente estava com um comportamento estranho também lá na escola. Estava também muito ansiosa, não estava prestando atenção na matéria e não estava mais conversando com os amiguinhos como antes. Então, assim, quando eu comentei com ela que eu e o Carlos estávamos em processo de divórcio e sobre a guarda, ela imediatamente solicitou o encaminhamento. Certo. Há quanto tempo vocês deram início ao processo do divórcio? Há mais ou menos uns 10 meses, né? Desde então, nós não moramos mais juntos, estamos morando separados, cada um na sua casa, e faz uns 5 meses que o Carlos entrou com processo de guarda. Certo. Olha, doutora, eu entrei com a guarda porque eu sempre fui contra a Sueli trabalhar fora. Eu sempre achei que ela tinha que ficar em casa e cuidar da Mayra Valentina. Independente de quem fica com ela, que no caso é a avó, mas ela sente falta da mãe. Eu sempre trabalhei fora, e isso nunca foi problema para Mayra Valentina. Ela adora ficar com a avó. Qual é o período que a Mayra passa com a avó? Então, doutora, eu trabalho, né, das 9 às 5,
E de manhã eu levo a Mayra para a escola, eu vou trabalhar de carro e deixo ela na escola. Quando é 12:30, a minha mãe pega ela e leva para casa dela. Nós moramos aqui tudo perto, né? Eu moro perto da casa da minha mãe e nós moramos perto da escola também. E aí a Mayra, ela dá almoço para a Mayra, fica à tarde fazendo o dever, né, da escola. E quando é 5 horas, eu saio do trabalho, passo lá, pego a Mayra, a Valentina e vamos embora para casa. A avó já relatou se ela percebeu alguma mudança no comportamento da Mayra? Então, já conversei com ela, né, sobre isso. E lá na casa da minha mãe, não. Ela continua igual, ela conversa com a minha mãe, ela à tarde faz o dever da escola, conversa, brinca, tudo normal. Lá ela não teve nenhum comportamento estranho. Certo. E vocês? Quanto tempo que vocês perceberam a mudança do comportamento da Mayra? Olha, doutora, nós não sabemos ao certo. Eu acho que ela tem sentido muito a falta da família reunida, né? E ela não está conseguindo lidar com a situação. No pouco tempo que eu tenho passado com ela, eu percebo que ela tem chorado muito durante as noites. Certo. E como tem sido a relação de vocês dois? Tentamos ter um relacionamento amigável, mas mesmo pelo bem da nossa filha, né? Mas... Pois é, nós tentamos. Mas em algumas situações não tem como a gente não discutir. Principalmente quando surge o assunto da guarda. E como que tem sido essas discussões? Olha, elas são bem intensas, pois começamos a falar alto, discordamos de muitas coisas. E como sempre, né, a Mayra, ela fica no meio disso tudo. Vocês já observaram certo. Vocês já observaram qual é a reação da Mayra quando isso acontece? Então, doutora Yolanda, geralmente essas brigas acontecem na minha casa, porque às vezes o Carlos vem, né, para resolver algum problema papelada, tal, e a gente acaba discutindo, e a Mayra acaba vendo, ela começa a chorar muito, pedir para a gente parar, e corre para o quarto e se tranca. Pois é, eu percebo que ela fica muito chateada, e isso por vários dias. Inclusive no domingo retrasado, quando eu a levei para a casa da mãe, como sempre a gente discutiu novamente. E agora na última semana, quando eu fui buscar ela, eu ainda percebi o quanto que ela estava chateada com o que tinha acontecido. Então eu pude ver que ela carrega essa mágoa devido a essa discussão, né, minha com a Sueli, e ela carrega isso por muitos dias. Certo. E quando vocês percebem essa reação dela, o que vocês fazem? Bom, eu converso bastante, né? Procuro ser uma mãe... eu sou uma mãe bem amorosa, né? Eu sempre fui bem amorosa. Então, assim, converso bastante com ela. Explico para ela que eu e o Carlos... a gente não dá mais certo, que papai e a mamãe não vai mais viver junto, né? E tento fazer ela entender, né, de uma forma amorosa, tudo o que está acontecendo. E às vezes à noite fico com ela, até ela pegar no sono, no quarto dela. Então, assim, procuro ser bem presente. E quando ela está comigo, geralmente é aos finais de semana, né? Então eu procuro levar ela ao shopping, cinema, que ela gosta bastante. Às vezes a gente vai em parques para ela poder andar de bicicleta, de patins, coisas assim do tipo. E de vez em quando eu levo ela na casa da minha mãe, que às vezes minha mãe pede para poder ver ela, sabe? Então geralmente eu faço isso. Ela tem tido contato com outras crianças, além das crianças da escola? Não. Ela prefere brincar sozinha. Não muito. Então, lá na minha casa também. Ela não tem muito contato com outras crianças. E, às vezes, o Carlos tem que resolver algum problema dele lá, fica sem pegar ela no final de semana, o que é raro, né? Aí eu pego ela, levo na casa das tias para brincar com os primos. Mas, assim, eu percebi que com os primos
tá tudo normal. Eu estou percebendo que o problema mesmo é mais na minha casa, onde acontecem essas discussões, e lá no Carlos, eu não sei, né, se ele percebeu alguma coisa. Quando ela está comigo, ela não tem contato com nenhuma outra criança, né? E assim, o que eu sei é que ela tem amizades na escola, poucas amizades, porém são amizades que ela valoriza muito. E assim, ela é muito reservada. Tem isso também. Ela sempre foi reservada assim ou ela passou a ser assim depois de um tempo? Olha, doutora, isso eu não sei te dizer porque eu não, como que eu posso dizer? Eu não observo muito assim. Eu não sei se a Sueli ela consegue dizer alguma coisa, só que eu passei a começar a observar ela depois de tudo isso que começou a acontecer, na modificação do comportamento dela, essas coisas, que a escola, inclusive, mandou a carta de encaminhamento. Então, aí que eu comecei a observar. Antes disso, eu não sei te dizer. Certo. Doutora, essa forma de reserva dela, né, eu acho que porque os comportamentos dela foram surgindo gradativamente. Não vieram todos de uma vez, vieram gradativamente. E essa reserva dela veio junto com esses comportamentos. Tanto que ela está conversando pouco com os amiguinhos. Então, assim, ela não era assim, não. Isso faz parte desses comportamentos estranhos que ela está tendo. Certo. Entendi. Então, está sendo muito importante a colaboração de vocês aqui, né? Nós vamos dar o nosso melhor para a gente poder tentar ajudar a Mayra, e a colaboração de vocês nesse processo desde o início vai ser muito importante. Nós teremos outros encontros para investigar e para saber, para analisar outros aspectos da vida da Mayra, como foi a gestação, de como que ela era quando ela era mais nova, como que foi para ela na escola e tudo mais. Então, nós vamos marcar um encontro para a próxima semana para eu poder investigar um pouco melhor sobre a infância da Mayra. Tudo bem? Sim. Doutora, mas assim, vai precisar de nós dois estarmos assim presentes? Ou assim, você vai precisar conversar com nós dois? Sim, é importante que os dois participem. Se não houver um acordo para os dois estarem juntos, eu faço contato com um e depois com o outro. Mas é importante que os dois participem. Não, Ok. para mim está perfeito. Eu quero participar de tudo e não vejo problema no processo ocorrer com os dois. Independente Legal. do que está acontecendo entre a gente, em primeiro lugar a Mayra Valentina, né? Sim, legal. Vocês receberam uma ficha, né? Para vocês preencherem. Vocês tiveram alguma dúvida? Não, a gente preencheu tudo direitinho, foi fácil de preencher, tudo correto. Certo. Eu vou repassar com vocês alguns pontos importantes sobre a ficha que vocês assinaram e algumas informações importantes que nós precisamos reafirmar para que vai ser o tempo que nós vamos passar juntos. Tudo bem? Tudo bem. Sim. Certo. Hoje foi o nosso primeiro encontro, então nós vamos contar como as sessões vão iniciar a partir de hoje, né? Nós vamos contar como se fosse hoje. Hoje é dia 8 de maio, então nós vamos contar com essa sessão de hoje, certo? Tudo bem. Nós vamos colocar 10 encontros para a gente poder estar vendo o que está acontecendo e tudo mais. Pode ser que nós vamos precisar de mais encontros. Se isso acontecer, nós vamos avisar vocês, informar vocês sobre a necessidade. E pode ser que a gente precise de menos encontros. Então, se isso acontecer, nós vamos informar vocês também. Pode ser que a gente não use os 10 encontros. Nós nos encontraremos uma vez por semana. Cada vez que nós vamos nos encontrar, a duração do encontro é 45 minutos. E nós nos comprometemos com o sigilo absoluto, tanto da nossa parte quanto da parte de vocês, né, para que a gente possa ter um processo seguro e confortável para ela, né? Sim.
Caso seja necessário desmarcar alguma consulta, nós precisamos que seja avisado pelo menos 12 horas antes, para a gente poder estar se reorganizando, relocando vocês para um outro horário, e também por caso de outros pacientes precisar desse horário, certo? Ok. Em casos de atrasos, se nosso encontro está marcado para o meio-dia, do meio-dia até o meio-dia e 45, se caso de atrasos de 10, 20 minutos, nós ainda vamos finalizar o encontro meio-dia e 45, porque nós prezamos pela pontualidade, certo? Certo. Sim. Então, nós contamos com este compromisso também. Em caso de encaminhamento de outros especialistas, é responsabilidade dos pais, no caso da Mayra, né, que é menor de idade, é responsabilidade dos pais estarem encaminhando ela. Nós encaminhamos e vocês procurem os especialistas da confiança de vocês. Em caso de abandono do tratamento, se não for dado por mim, por escrito, a alta, nós fazemos um relatório no final, se caso houver o abandono, afirmando que foi abandonado o caso, né? Foi abandonado o tratamento, no caso. E que fica de total responsabilidade dos pais em caso de abandono do tratamento, certo? Certo. Ok. Os valores é aqueles que nós combinamos, né? R$ 200 por sessão. E a forma de pagamento é da forma que for mais viável para vocês, né? Seja no início da sessão, seja no final, ou uma vez por mês, acerta o mês todo, certo? Correto. Sim. Vocês têm alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Não, eu não tenho nenhuma dúvida, doutora. Ficou tudo muito claro, né? Tá tudo certo comigo. Eu tenho só uma dúvida. Sim. Essas sessões, elas vão ocorrer sempre no mesmo dia e horário, em cada semana? Normalmente, eu marco todos os pacientes para o mesmo dia e horário. Como a Mayra depende de vocês para trazer ela, aí vai uma questão de reorganizar horários se caso seja necessário por questões de trabalho e tudo mais. Mas se for possível deixar para o mesmo dia e horário, nós preferimos assim. Aí vai da disponibilidade de vocês, os pais, né? Sim, tudo bem, então. Não, por mim é até melhor. Legal, então. Então, essa ficha vai ficar uma via comigo e uma via com vocês. E até a próxima sessão. Obrigada, Se vocês doutora. tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, pode entrar em contato que nós estaremos conversando. Tudo bem. Tá bem? Bom dia, Obrigado. obrigada, viu? De nada, Bom bom dia. dia. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.